Bom, a primeira atividade produtiva, digamos assim, no sentido de trabalhar com a terra, de plantar, de colher, desenvolvida aqui no Brasil colonial, foi a cana-de-açúcar. O açúcar, ele não era a cana não é um produto originário da América, ela foi introduzida pelos portugueses aqui no Brasil. Tá? E antes da cana-de-açúcar, a economia está centrada no pau-brasil, mas na extração dele. Portanto, é uma economia extrativista, não é uma economia propriamente que você produz, que você planta, que você colhe. O que se fazia no pau-brasil era extraí-lo da mata. Bom, por que plantar açúcar? O açúcar é considerado na época como especiaria, um produto de altíssimo valor. Tanto é que valia tanto que em alguns lugares da Europa o açúcar era dado como dote no casamento de algumas princesas. E Portugal já tinha uma tradição em plantar açúcar, em cultivar o açúcar nas Ilhas Atlânticas, em especial na Ilha da Madeira. E como no Brasil colonial, nos primeiros anos do século XVI, não foi encontrado ouro nem prata, então os portugueses decidem plantar o ouro branco, o açúcar. Esta produção do açúcar influencia a economia do Brasil colonial, influencia a sociedade, influencia a política. O Brasil, inclusive, se torna o maior produtor mundial de açúcar no final do século XVI e começo do século XVII. Bom, essa economia açucareira, ela foi chamada de sistema de plantation, que, aliás, influenciou em muito o sistema econômico histórico no Brasil. O sistema de plantation, ele é caracterizado por 4 pontos. A grande propriedade, ou seja, essa produção agrícola está centrada no grande latifúndio, na terra centrada nas mãos de uma pessoa ou de poucas pessoas. Na monocultura, ou seja, quando se fala de monocultura, não quer dizer que literalmente só se plantava cana. O Brasil colonial plantava tabaco, maconha, mandioca, diversos produtos eram plantados aqui. Mas a monocultura significa que um desses produtos domina a economia, no caso, o açúcar. Outro ponto, quem trabalha na plantação de açúcar, na colheita da cana, são trabalhadores escravos. Em primeiro momento são os indígenas e depois, a partir da década de 1550, você tem a vinda dos primeiros escravos negros africanos, que começam a desembarcar nos portos da América Portuguesa. E mesmo com a chegada dos negros, os indígenas continuavam sendo usados nas áreas mais pobres da colônia portuguesa. Bem, e a economia voltada para a exportação? O Brasil colonial se torna uma economia que deve servir a sua metrópole. Quem é a metrópole? A metrópole é Portugal. A palavra metrópole significa pátria-mãe, ou seja, o local de onde partem as leis, de onde partem as pessoas que vão colonizar esse pedaço do planeta. Tá? Bem, conforme os anos vão passando, a presença portuguesa vai se tornando cada vez mais efetiva. Eu falei para vocês na nossa última aula a respeito da organização da administração colonial, que a partir de 1548 conta com os governos gerais. A partir da década de 1540, 1550, a cana-de-açúcar começa a dominar esta economia, principalmente na região da Bahia, que é onde fica a capital, Salvador, e Pernambuco. Essa região, o chamado Nordeste, era a principal área econômica do Brasil colonial entre os séculos XVI e XVII. Só que conforme essa presença portuguesa vai se tornando cada vez mais efetiva, cada vez mais intensa, o que nós temos aqui? A partir de 1571, por um decreto assinado pelo rei Dom Sebastião de Portugal, é instituído o chamado exclusivo metropolitano, ou também chamado de monopólio comercial. O que é o exclusivo metropolitano? O comércio com os portos do Brasil colonial é exclusivo aos habitantes da metrópole, no caso de Portugal. Em outras palavras, isso significa o quê? Que os portos do Brasil colonial só podem ser visitados por navios portugueses ou navios estrangeiros, desde que expressamente autorizados pelo rei de Portugal.
Portanto, você tem um controle cada vez maior que vai se impondo com esse processo de colonização, já no século XVI. Essa relação comercial entre a colônia e a metrópole foi chamada de Pacto Colonial e esteve profundamente ligada com o sistema de plantation, já que a economia do Brasil colonial é voltada para a exportação, para favorecer a metrópole. Essa relação foi chamada de Pacto Colonial, onde a colônia é a fornecedora de produtos primários, como pau-brasil, como açúcar, algodão que vai começar a ser cultivado no século XVIII, o ouro que nós vamos discutir aqui, o tabaco, e comprava da metrópole chamados produtos manufaturados, ou seja, farinha de trigo, chapéus, tecidos, vinhos, bacalhau, que vinham de Portugal. Então, havia essa relação comercial que favorecia declaradamente a metrópole, já que os comerciantes da metrópole impunham os preços aos portos da colônia. Bom, na nossa próxima aula, vamos continuar com a questão do açúcar, mas explicar mais a questão da sociedade açucareira. Até lá!